a nossa voz como igreja, ela continua a ecoar. E assim eu profetizo, e assim eu espero que a voz da igreja do Senhor permaneça ecoando, e que ela alcance os ouvidos, e que ela faça você reagir, que o Espírito que habita em vós reaja à voz do Espírito de Deus, que você acorde e se descubra como um filho de Deus. Amém. Porque o Senhor, Ele tem chamados que são seus. Aleluia. E sabe por que eu estou falando isso? Porque sem saber que eu estaria aqui ou que eu traria uma breve mensagem para vocês, eu estava em casa a pesquisar como uma doida mesmo. E eu estava pesquisando sobre as reações do corpo humano. E uma coisa eu sei, a igreja é o corpo de Cristo. Aleluia. Nós sabemos disso. E como corpo e organismo de Cristo, ela também tem suas reações. E o meu pai, ele começou a falar aqui no culto sobre isso, sobre as reações da igreja e como a igreja ela trabalha para a unidade, para se tornar uma. E como nessa unidade nada pode deter. Eu posso te dizer que os povos antigos e os povos atuais, eles trabalharam para descobrir quem é Deus. E eles cultuaram os seus deuses. E eles cultuam até hoje os seus deuses. Mas eu não estou aqui falando de religião. Eu estou falando de evangelho. De mensagem. De um corpo. E os povos antigos, eles têm os seus deuses. E os povos atuais ainda assim têm os seus deuses e seus cultos. Mas a ciência, ela trabalha com o testemunho daquilo que é material. E a religião trabalha com o testemunho daquilo que é imaterial, daquilo que não pode ser tocado, daquilo que talvez não possa ser visto. É verdade. E a ciência e a religião fizeram assim, ó. Cada um para uma ponta. E elas se separaram. E elas se separaram. Ciência e religião. Uma para cada lado. E dizem que não podem se misturar. E que uma coisa não leva a outra. Mas no Evangelho de Deus eu vejo as duas coisas juntas. Eita, Jesus! Eu encontro um Deus e uma única ciência. E a ciência diz de você o seguinte: aglomerado de sais minerais, substâncias químicas diversas e água. Mas sendo que a água também é composta de sais minerais, moléculas, átomos e sei lá mais o que. Então por que você anda? Por que você fala? É verdade. Por que você apresenta vida e movimento? Porque você reage à vida que é em você. É vida. Porque Deus te criou perfeito. Num sistema perfeito. E te colocou no corpo de Cristo. E você precisa reagir a essa voz. Oh, aleluia. Então eu quero deixar lá a mensagem. Em Joel. Aleluia. Que diz assim: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Ouvi isto, vós velhos, e escutai, todos os habitantes da terra. Da terra, todos. Aconteceu isso em vossos dias? Ou nos dias de vossos pais? Então narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos façam também aos seus próprios filhos, e os filhos destes a outra geração. Testemunho. Testemunho do que você tem visto. É verdade. Não deixe a sua casa ser abalada. Ouvi isto. Você tem visto isso nos dias? Aconteceu isso nos seus dias? O que nós temos vivido hoje? O que tem acontecido hoje nos nossos dias? Não esqueça. Mas narrai a seus filhos.
E os filhos de vossos filhos narrai aos filhos dele. E não deixe a palavra do Senhor parar de ecoar. Eita glória! Agora lá, em Malaquias diz a seguinte. Malaquias 3. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente, virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. E eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a postaça dos lavadeiros. Sabe? O Senhor, ele envia mensageiros por toda a terra. O Senhor, ele faz gritar o seu evangelho por toda a terra, a sua mensagem. E ele diz que você não é só um aglomerado de sais minerais. Ainda que a ciência diga e comprove isso com o testemunho dela. É verdade. Mas a ciência do evangelho também diz que Deus, ele é único, verdadeiro e fiel. E ele não é como tateiam todos os outros povos e as suas religiões. Ele é muito mais do que isso. E ele trabalhou para unir a humanidade toda num só corpo. Num só corpo. Igreja. E ele envia o seu mensageiro. E ele envia a sua voz para te resgatar. Então eu hoje, nessa transmissão ao vivo, uma rádio muito mais aprimorada por causa da internet, por causa da imagem, eu vou te dizer assim: vós que ainda não ouviu, venha. Aleluia! A vocês que já ouviram falar, retornem. Aleluia! Acordem. Porque quem pode subsistir ao dia do Senhor? Quem pode? Você precisa estar preparado para isso. Meu Deus! A igreja, ela está preparada porque ela já é perfeita. Jesus, Você vai dizer: ah, mas naquela igreja tem isso e tem aquilo. Meu Senhor, hein? O pastor é assim, problema. Você precisa ser igreja. Só que como meu pai disse, você: ah, mas eu sou igreja aqui da minha casa. Tudo bem, agora é tempo de pandemia. Mas eu vou te dizer uma coisa: um corpo, meu braço não vai funcionar sozinho. Minha cabeça, se cortarem, não vai funcionar sozinha. É verdade. E eu separei justamente, quando eu estava pesquisando em casa sobre as reações do corpo, eu separei essa palavra aqui: homeostasia, processo de regulação pela qual um organismo mantém constante o seu equilíbrio. Estado de equilíbrio das diversas funções e composições químicas do corpo. Temperatura, pulso, pressão arterial, taxa de açúcar do sangue. Você pode ser até esse aglomerado, mas até o teu corpo precisa da homeostasia. Até o teu corpo precisa estar todo conectado junto, Todo ligado. para funcionar em perfeito equilíbrio. Glória. Então a igreja do Senhor, ela está convocando. E o Espírito Santo, ele diz às igrejas: acordem, levantem-se, se preparem. Ele está vindo. Quem vai poder ficar de pé no dia? É verdade. Quem vai conseguir ficar de pé? Vai se salvar. Aleluia. E eu fico pensando: Senhor, como o Senhor é maravilhoso. Eu estava lendo sobre as reações dos olhos, como funciona a luz para depois de tantas outras reações a gente poder ver alguma coisa. Para vocês me verem aqui como funciona. No outro dia meu pai disse assim: vem cá, Delião, vem cá, Yasmin, toca aqui. Eu sei, um tocou no joelho e o outro tocou no ombro, porque o corpo dele reagiu, porque o tato dele está funcionando bem. Ele sabe, ele entende o que é joelho cognitivamente. Ele aprendeu isso culturalmente, que joelho, que é ombro.
mas ele sabe exatamente o local que ele foi tocado. Isso é reação. E Deus é maravilhoso. Aleluia. Então, quando ele enviou a igreja para continuar na terra, ele deu uma maravilha para os seres humanos. É verdade. Só que o mundo trabalha ao contrário. Para que você não veja, para que você não ouça o que está sendo dito, para que você não entenda o que está sendo dito. Eu estou dizendo que é muito superior, porque trabalha junto no material, no visível e no invisível. Eu estou dizendo que está junto, que está unido num só propósito. E o propósito é te salvar. É te deixar de pé nesse grande dia. Glória a O propósito é que Deus. você não se perca. Não se perca. Porque muito além dessa realidade, muito além do teu corpo agora, É verdade. e do que o homem até agora conseguiu tatear e descobrir, está o reino de Deus. É o reino de Deus. Muito além. E a promessa é que nesses dias o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. Você não pode ser só uma carne. É verdade. Você precisa receber desse Espírito Santo de Deus, Deus, Jesus. para que você possa entender o que Ele tem dito, Oh, comunhão. o que Ele tem falado às igrejas, para que você entre nesse equilíbrio. Entra nesse equilíbrio, para que o seu corpo reaja plenamente. Eita glória. Jesus, ele disse aos discípulos assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Aleluia. Se você quer vida, volte. Volte. Se você quer vida, ouça. Ouça. Recebe da vida de Deus. Receba da vida de Deus. Porque aquele que não tiver parte, passou. Passou, não vai entrar. Passou. O tempo passa. Deus, ele está além da linha do tempo. Além das histórias dos povos. Ele sempre esteve presente. Glória, Ele sempre glória, esteve glória, ciente glória. do que está acontecendo. Aleluia. Pode parecer loucura, mas é loucura. Mas é. O Evangelho de Deus é É loucura. loucura. Só que nós estamos preparados. Nós estamos preparados para que quando tudo isso se inverter, os sãos, que serão os loucos de agora, sejam salvos e subsista. Essa é a mensagem que eu quero deixar. Reage. O teu corpo é vivo. Reaja. O teu corpo precisa do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. O teu corpo precisa de muito mais do que beber água, do que comer, do que dormir, do que ter um teto sobre a tua cabeça. O teu corpo precisa do Espírito Santo de Deus para compactuar que você é filho dele. Mas para isso, você precisa ser igreja. Mas igreja de verdade. De verdade. Igreja em unidade. Corpo de Cristo. Porque o Senhor, ele tem aperfeiçoado por meio do Espírito dele. Aleluia. E eu posso dar testemunho na minha vida, e eu já ouvi grandes testemunhos na vida daqueles que andam comigo e que servem a Deus. Eu testemunho do Evangelho de Deus. Assim como o apóstolo Paulo falou, pode parecer loucuras para um. É. Para uns é loucura. É loucura. Para mim é o poder de Deus. Para mim é o poder de Deus. Para mim é o poder de Deus. Aleluia. Recebe essa palavra nessa noite. Receba. Glória a Deus. Recebe a palavra. Recebe do Espírito Santo de Deus. Recebe da vida. Reaja, acorda, venha. Faça parte do corpo de Cristo. Cristo.